Basicamente, pessoal, nós havíamos parado nessa lâmina aqui, certo? Na verdade, nós havíamos lido ela, mas eu vou retomar a partir dela. A dissertação escolar, como a gente estava vendo ontem, e o texto dissertativo argumentativo. Né? A dissertação escolar e o texto argumentativo. Nas escolas, tradicionalmente, tem se desenvolvido o trabalho com a dissertação, um tipo de texto que costuma ser exigido em exames de seleção, como os concursos públicos, os vestibulinhos e os vestibulares. A rigor, dissertar significa explanar um tema, isto é, desenvolver pormenorizadamente um assunto. Em princípio, não é necessário tomar posição diante de um tema, porém, como os temas propostos quase sempre, e no nosso caso sempre, serão polêmicos, pois sempre serão algum problema da sociedade, e como a gente já viu, mas iremos retomar essa parte, sempre será um problema de eixo social, político, cultural ou científico. Então, o candidato, o aluno, geralmente é orientado a posicionar-se e defender um ponto de vista, que no caso será o seu. Lembrando, não deve haver imparcialidade, certo? No nosso caso, o que é a imparcialidade? É a ausência, ou melhor, a imparcialidade é a neutralidade em relação a um assunto. Por exemplo, o diretor de uma escola, ele tem que ser imparcial nas suas decisões. Ele não pode ter um aluno preferido, por exemplo, certo? Assim como o professor. Ele deve ser imparcial. A justiça, por exemplo, a justiça brasileira, ela deve ser imparcial. Por isso que, em alguns casos, é extremamente proibido que os parentes advoguem uns para os outros. Por exemplo, vamos supor aqui, a vítima de um caso seja prima do promotor de justiça. Aí, então, a gente tem aqui a vítima do caso, o promotor de justiça, que é o acusador, e o acusado. Talvez, não que isso aconteça, talvez pode ser que ele não seja imparcial no seu trabalho. Então, você tem que ser parcial, você tem que tomar um lado com relação a esse tema. O que você não pode ser é pessoal. Você tem que deixar essa sua posição, a gente pode dizer nas entrelinhas. Porém, você vai deixar essa sua posição com a carga de impessoalidade. E deixar o seu texto impessoal não apenas se resume a não colocar o pronome eu, ou não flexionar o verbo na primeira pessoa, como, por exemplo, eu acho, eu acredito, certo? Muito menos achamos, acreditamos. Continua em primeira pessoa. Como eu falei, seu texto deve ser impessoal e parcial, certo? Impessoal, vírgula, parcial. Em outras palavras, ele deve argumentar. Por essa razão, estamos chamando esse tipo de texto de texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. A gravidez, vamos ler esse texto aqui, acompanhem com calma, tá? A gravidez precoce é considerada, aliás, como um problema de saúde pública no Brasil e em outros países. No Brasil, eu escutei o barulho do chat, mas eu não. Não, deixa eu sair aqui, que é melhor do que. Vejamos o que é que puseram aqui. Ah, só o momento da história. Ian, Stephanie. Se tiverem alguma dúvida, falem, tá bem?
Vamos lá, como eu ia dizendo. A gravidez precoce é um problema de saúde pública, considerado como um problema de saúde pública no Brasil e em outros países. No Brasil, uma em cada 4 mulheres que dão à luz nas maternidades tem menos de 20 anos de idade. Estas meninas, que não são mais crianças, nem tampouco adultas, estão em processo de transformação e, ao mesmo tempo, prestes a serem mãe. O papel de criança que brinca de boneca e de mãe na vida real confundem-se e, na hora do parto, é onde tudo acontece. A fantasia que deixa de existir para dar lugar à realidade é um momento muito delicado para essas adolescentes e que gera medo, angústia, solidão e rejeição. As adolescentes grávidas vivenciam 2 tipos de problemas emocionais. Um, pela perda de seu corpo infantil e outro por um corpo adolescente recém-adquirido, que está se modificando novamente pela gravidez. Estas transformações corporais rápidas ocorridas de um corpo em formação para o de uma mulher grávida são vividas muitas vezes com certo espanto pelas adolescentes. Por isso, é muito importante a aceitação e o apoio quanto às mudanças que estão ocorrendo por parte do companheiro, dos familiares, dos amigos e principalmente dos pais. Agora vamos lá. Vamos praticar por meio de uma atividade. Gravidez precoce é o título. Tese da autora, olha só um momentinho. A introdução, a gente vê aqui, olha. Certo? A introdução é esse recorte aqui. Introdução. A tese da autora, aqui marcado de vermelho aqui acima. Deixa eu pegar aqui o apresentador, cadê? Aí. Ponto de vista é esse daqui. É um momento muito delicado. Qual é o momento delicado? A gravidez precoce. A argumentação aqui, a argumentação pelo exemplo e a conclusão do argumento anterior. Esse documento aqui, pessoal, eu falei para vocês que eu ia pôr ontem, mas eu resolvi não recortá-lo, dar continuidade a ele hoje, para que vocês tenham contato com ele inteiro, para que não fique dividido, que não fique 2 documentos. É mais trabalhoso. Aqui a gente tem o desenvolvimento. Deixa eu só ver o que foi isso que saiu aqui no chat. A professora Isabela Almeida está com problemas com o e-mail, por isso não entrou na sala. Tá bom. A escola, muitas vezes, não dispõe de estrutura adequada para acolher uma adolescente grávida. O resultado é que a menina acaba abandonando os estudos durante a gestação ou após o nascimento da criança, trazendo consequências gravíssimas para o seu futuro profissional. Os riscos de complicações para a mãe e a criança
são consideráveis quando o atendimento médico pré-natal é insatisfatório. Isto ocorre porque, normalmente, a adolescente costuma esconder a gravidez até a fase mais adiantada, impedindo uma assistência pré-natal desde o início da gestação. É muito comum também o uso de bebidas alcoólicas e cigarros, o que aumenta os riscos de surgimento de problemas. Ainda existe a possibilidade de gestações sucessivas, os riscos do aborto provocado e as dificuldades para a amamentação. Por isso, a gravidez entre adolescentes deve ser encarada como um problema não apenas médico, mas também de toda a sociedade. É importante a participação da família, serviços médicos e instituições, tanto governamentais quanto não governamentais, no combate à gravidez precoce e indesejada. Aqui é o site onde vocês encontram o texto. Aqui temos outra parte do desenvolvimento, aqui. Aqui temos os argumentos de causa e consequência, certo? Da ação e reação, em outras palavras. A introdução com um novo argumento, sem estar na conclusão, é claro, porque, como eu falei para vocês ontem, a conclusão do texto é o local mais desejado para você pôr um novo argumento. Então, quando você estiver construindo o seu texto, não coloque novos argumentos na conclusão, porque a conclusão é a retomada daquilo que já foi dito. Aqui sim temos a conclusão, marcada aqui a partir de por isso, certo? Nessa parte nós temos a conclusão. Como vocês podem notar, a autora, Lúcia Helena, ela conclui, como eu falei para vocês, não trazendo novos argumentos. A conclusão, temos como um entendimento básico de que a conclusão é um resumo do resumo de tudo aquilo que já foi dito. A retomada dos argumentos anteriores para que, enfim, possam ser concluídos, possam ser resumidos. Agora vamos lá. Já está chegando no trabalho de vocês aqui, tá? Como vimos antes, à medida que lemos, assistimos TV e conversamos com as pessoas, desenvolvemos nossas habilidades de nos comunicar, sem falar nossa competência de argumentar, visto que formamos nossas ideias, nosso ponto de vista sobre coisas e as pessoas, por meio da leitura, entre outros meios. Elabore, atenção, tá, pessoal? Elabore 3 perguntas a respeito do tema, gravidez na adolescência, e pergunte a 3 pessoas o que elas acham disso. As pessoas a quem você vai perguntar, pode ser, por exemplo, a sua professora de ciências, no caso é a Marília, né? Não, professor, é o Tomé. É o Tomé? Ah, desculpe, sala errada. A Marília é no sexto e no sétimo. Sexto e sétimo. É o Tomé que dá aula de ciências, né? É ciências mesmo ou a disciplina tem outro nome? Química, biologia, Ele ensina ciências e física. ciências e física, né? É muito bom na química, por sinal. Ele já foi meu professor de química. Acho que eu já falei isso para vocês. Enfim, pode ser seu professor, no caso, seu professor de ciência, uma vizinha maior de idade, colega de classe, um parente, seu professor de produção, certo? As respostas dadas serão ponto de vista das pessoas. Daí a gente vai socializar aqui
o que cada um deles acha, certo? Lembrando, sobre esse trabalho aqui, deixa eu deixar aqui assim. Claro que vocês não vão identificar as pessoas, tá bem? Coloque só se é do sexo masculino ou feminino, a pessoa que você entrevistou, e a idade, né? Que é para a gente ter mais ou menos uma noção de o que a pessoa daquela era pensa sobre esse tema, certo? Para algumas pessoas hoje em dia, gravidez na adolescência pode ser entre aspas, tá? E isso não é minha opinião, tá? Não vou dar minha opinião. Pode ser encarado como uma coisa normal. Para muitas pessoas é até inevitável. Não é bem assim, de maneira nenhuma. Já para outras pessoas, é uma coisa que deve ser extremamente combatida. Tem quem tem, no caso, não tem quem incentive. Eu acredito que não, mas tem quem apoie caso ocorra. É isso que a gente vai ver na opinião das outras pessoas. Levando em consideração que cada um de vocês vai entrevistar 3 pessoas, né? Tem o quê? 5 pessoas aqui na turma, então 15 pensamentos diferentes. Vai ficar bem interessante. Bom, essa aqui é a primeira parte, tá? Da atividade sobre a argumentação, que no caso iremos estudar a argumentação alheia, a argumentação das pessoas que vocês irão entrevistar. Continuando. Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que... Ai, meu Deus, está faltando um aqui, me perdoe. Pronto. Suas principais características são de contar uma história ou narrar um acontecimento verídico ou não, apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva, tem por finalidade instruir o leitor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo, fazer, beber, jantar, andar, votar. O texto dá opinião na qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. 2 minutos para resolver essa questão. Marcar aqui. Consegue em 2 minutos, né? Rapidinho. Mas tá na cara. Que? Já terminaram? Terminarem me avisa, tá, pessoal? Vamos passar para outro. Passou 1 minuto. E aí, qual é a resposta?
Podem falar no microfone, tá, pessoal? Porque se eu sair, esse slide tirar as animações. Ficou bem interessante. Resposta da primeira questão, pessoal. Rapaz. Eles puseram no chat. Vocês escrevi não, né? Só para responder. Na verdade, eu queria que respondesse pelo microfone, porque quando eu apresento, eu não vejo o chat. Aí, para eu ficar entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, não é legal. Mas vamos lá. Tá certo, Guilherme. Tá certo. A dúvida ficou entre a letra B e a letra D. Né? Pelo menos de quem respondeu aqui. Vamos lá. A letra B diz o seguinte: apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. O que é que seria isso na letra B? Apresentar as informações sobre um objeto específico ou fato específico. Então, vamos lá. Esse tripé, na cor preta, tem seus pés emborrachados, tem um gripe com uma mola resistente. É isso aqui que a letra B está falando. Ela está apresentando uma espécie, exatamente, Letícia, de descrição. Agora vamos para o item D, que foi o que você falou, D de dado. O item D de dado diz o seguinte: texto de opinião, opinião, posicionamento, opinião, ponto de vista, opinião, dissertação. Opa, já começamos corretamente, né? No qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor, de ele comprar o meu ponto de vista. Correto? Primeira questão, item D. Pelo menos aqui, agora, nesse exato momento que estamos nessa aula, não é preciso copiar, tá bem? Mas é aquilo que eu sempre falo. Deixa eu guardar esse tripé. É fofinho aqui. Não é preciso copiar agora em sala, porque, né, misericórdia. Mas eu vou colocar essa atividade para vocês fazerem em casa, tá bem? A propósito, deixa eu só colocar logo a presença aqui, deixa eu ver, do Guilherme. Número 4, Guilherme. Para não esquecer, né? Vamos lá, tem mais. Primeira questão a gente já matou. Você coloca aí no seu caderno agora, tá bem? Só um D, tá bem? Segunda questão, agora ficou... Não, deixa essa segunda para casa, um pouquinho complicada. Mas deixa eu só explicar aqui. Identifique o sentido argumentativo dos textos e separe por meio de barras a tese e os argumentos. Vamos lá, letra A. Meu carro não é grande coisa, mas é bastante que preciso. É econômico, nunca dá defeito e tem espaço suficiente para transportar toda a família. Você vai tirar o sentido dessa argumentação e vai separar a tese e os argumentos. Qual é a tese? Qual é a opinião da pessoa que escreveu isso? E quais são os argumentos dele? Vamos lá, que lá na letra A, tá até facinho essa letra A. Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante que preciso. Olha, eu diria que a tese é só isso aqui. Peraí, vou botar errado. Essa é a tese da pessoa, é a opinião dela, tá bem? A tese está aqui de azul, tá bem? Mas é o bastante que eu preciso, já é um argumento bom. Ele já está iniciando a argumentação aqui. Certo? Mas é o suficiente que eu preciso. É econômico, nunca dá defeito. Ele está argumentando sobre o ponto de vista dele, que é a tese dele. E tem espaço suficiente para transportar toda a minha família. Essa daqui, ó, o que está entre amarelo aqui, é a argumentação, tá bem?
Meu carro não é grande coisa, é a tese. E o sentido argumentativo aqui é a justificativa de que o carro dele não é um carro de luxo, mas atende às necessidades dele ou dela, né? Pode ser uma mulher também, certo? É isso aqui que você vai fazer nessa questão. Por que ela vai ficar para casa? Porque você vai ter que escrever, realmente essa daqui vai necessitar de escrita, né? Ela é muito subjetiva e pouco objetiva. Se a gente tem tempo, temos tempo. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que já se viu e se observou. Tipo textual desprovido de ação. Deixa eu marcar aqui de vermelho, por gentileza. Tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. Valorização do substantivo e do adjetivo, que ocupam lugar de destaque na frase. Letra B. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesclando dados reais e imaginários, apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Letra C. Texto dissertativo. Todo tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Ou letra D. Tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Para essa daqui eu vou dar mais 2 minutos e meio. Essa daqui é facinha também. Essa daqui eu sei que tá fácil, tá, pessoal? Inclusive, talvez alguém já tenha resolvido ela aí. Porque vocês são demais. Escutei no chat que alguém já respondeu. Já entra no chat para ver o que foi que puseram aí. Eu também não quero tirar das pessoas que estão lendo a questão, tá? O tempo está acabando. Acabou o time. E aí, marcaram o quê? Opa, saí sem querer. No caso, saí da apresentação que eu quis. Deixa eu ver o que puseram.
Letra C, letra C. Ô, Isabelle, eu vou disponibilizar o documento, tá? Fica tranquilo, não precisa de print nem nada, não. Eu vou mandar o documento, tá bem? Letra C, Letícia e letra C, Yasmin. O que é que diz na letra C? Vamos ver aqui. Tipo de redação escrita em prosa. O que é escrita em prosa, pessoal? Começa aí. Se a gente está dizendo que essa questão é correta, então estamos afirmando que todos os itens descritos nela estão corretos. A argumentação em prosa. O que é isso? O que é argumentação em prosa? Nada mais é do que argumentação em parágrafos. Só isso. Texto em prosa é texto em parágrafos. Tipo de redação escrita em prosa, ou seja, em parágrafos, sobre determinado tema. Ok? Sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, ok? Provas, ok? E exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Fantástico! Uma ótima síntese de o que é o texto dissertativo. Ótimo, ótimo, ótimo. Terceira questão, letra C, tá bem? Só lembrando, olha só o que eu fiz aqui. Primeira questão é a letra D, tá certo? E a segunda questão vai ficar para casa. Estamos na terceira questão. Quarta questão também vai ficar para casa, porque eu vou pedir para vocês colocarem um parágrafo, tá bem? E a quinta questão, olha, vamos lá, vou explicar as outras, é melhor. Não vai dar tempo de fazer basicamente nenhuma outra aqui em sala. Mas não é difícil não, né, pessoal? É facinho. Quarta questão é o seguinte. Apresente o seu ponto de vista num parágrafo de 5 a 10 linhas sobre as afirmativas. Ah, professor, é um ponto de vista sobre cada uma dessas? Exatamente. O Brasil ainda é um país de fumantes. O que é que você entende sobre isso? Qual o seu ponto de vista? Sem educação, o país não cresce. O que é que você entende sobre isso, sobre essa afirmação? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Devemos deixar falar a criança que existe em nós. Sério? O que é que você acha sobre isso? Quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais. Lembrando, é um ponto de vista sobre cada item desses, tá bem? Próxima questão. Acabou. Próxima questão é o seguinte, pessoal, a quinta questão. Você concorda ou discorda da frase lugar de criança na escola? Escreva um parágrafo que nem a questão anterior. Só até essa quinta aqui. Escreva um parágrafo no qual você deixa claro sua tese e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Se preferir, dê um título para o seu texto. Boa argumentação. Lembrando, são 3 questões, porque 2 a gente acabou de resolver, tá certo? 3 questões apenas. Bom, meus queridos, sei que não é uma tarefa difícil, tá bem? Não é simples, mas também não está super difícil. Eu tenho que ir para o 9º ano e a gente se vê mais tarde na aula de... Vai estar no Classroom, com certeza, tá bem? Vai estar no Classroom. Peraí, chegou mais alguém aqui que eu não pus na chamada, ou não? Não, tá todo mundo. Que eu coloquei, tá aqui, eu coloquei... Ah, Isabelle Almeida. Que eu tinha colocado justificativo porque a Lívia falou que você não estava conseguindo entrar. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê na quarta aula, com história, tá bem? Um abraço e até já, pessoal.
Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Computador aqui desligou sozinho. Deixa eu botar aqui. Consegui ligar agora. Ok. Então, gente, boa tarde a todos. Olá. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Stephanie. Tranquilo aí com vocês? Espero que sim.